Bom dia, esse é a apresentação do grupo 13, com os alunos Laodiceia e Bruno. Bom dia, professores e a PUC. Essa é a análise de estruturação de gestão de uma clínica veterinária e também pet shop, com algumas operações em pet shop. Para a realização desse objeto de estudo, foi feita uma entrevista de um veterinário na área que possui uma empresa na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele não desejou ser identificado, porém, foi elaborada uma persona acerca do negócio dele, inspirado no negócio dele, em que é uma clínica com 2 sócios, médicos veterinários, responsáveis pela administração, tomada de decisão e demais processos e serviços clínicos, incluindo a administração e a realização de operações e afins. Possui um funcionário que realiza atividades administrativas e de auxílio a serviços de banho, tosa e demais funções no quesito de auxílio aos veterinários. Vamos lá. O cenário atual, né, como o colega falou, apenas um sócio que é encarregado por fazer as atividades de gestão. Esse funcionário administrativo auxilia, mas não tem nenhum processo informatizado, não tem nenhum sistema que eles utilizam, nenhuma plataforma. Então, os controles são feitos manualmente, então, a cada atendimento utilizou algum equipamento, algum insumo, feita a anotação, e ao final do dia isso é para ser lançado no planilha do Excel. Não tem nenhum também controle se isso é lançado todos os dias, se é realmente fidedigno. Tenta-se fazer esse lançamento, mas não é nada que vá ter essa conferência. Os processos de atendimento são feitos por ordem de chegada, não tem agendamento. Um outro processo também, cotação, compras e os pagamentos, todos são feitos de forma manual, vai identificar, essa fatura vai vencer hoje, vou fazer o pagamento, não tem nenhuma programação, um sistema que faça isso. E também a questão do marketing, não tem nenhum processo em relação à divulgação da clínica. É um procedimento não, é uma empresa bem pequena e não tem nada muito profissional ali falando em questões de sistemas de controle. Só mesmo profissional ou a questão do atendimento, da especialização dos funcionários. Mas em relação ao que nos interessa, que é identificar esses processos, eles são feitos todos de forma bem simples, bem manual. Então, nós fizemos, a partir dessas informações, o mapa de risco. Aqui eu coloquei só alguns exemplos, então eu vou abrir aqui o nosso mapa mesmo de risco. Está tudo completo. Vou citar, né? O atendimento por ordem de chegada. Qual que é o risco disso? É a questão do tempo de espera, né? Insatisfação do cliente, e também o consumo de materiais. Como é esse atendimento, você não consegue controlar se é um procedimento mais complexo, se é um procedimento mais simples, utilizou ali o material, o insumo, o medicamento, é feita a anotação. Para o próximo atendimento, por exemplo, pode já não ter isso em estoque, esse risco aqui que a gente identificou. E, de fato, nesse quesito de não haver esses controles, também foi algo que eu peguei de inspiração da entrevista que eu realizei, onde o veterinário, inclusive, até me falou que nem o nome do cachorro, às vezes, ele não anota. Então, nesse aspecto da organização, é desorganizado mesmo, por não haver esses devidos controles. Aí, a questão aqui dos riscos. A gente identifica que é um risco, que ele é certo, né? Praticamente todo atendimento acontece um escape de alguma questão de anotação, de estoque, de controle. O impacto disso, ele é bem relevante, eu coloquei aqui o 4. É um risco que ele é muito grande e ele precisa ser minimizado. E aí, os planos de ação. Um processo de agendamento, esse processo de agendamento, ele inclusive vai otimizar, porque é possível colocar um mesmo tipo de atendimento em dias próximos ou até mesmo no mesmo dia, e aí otimizar o uso dos materiais. Abrir um medicamento aí que tem prazo de validade e tudo mais, você consegue utilizar ele em todos os atendimentos, vamos dizer assim.
Então, isso vai demandar um processo de triagem, mas isso vai otimizar muito os recursos, que é a questão do estoque, né? Poder ter um controle melhor de estoque e uma utilização, uma perda, uma redução dessa perda, né? De medicamentos, enfim. Vamos para o segundo processo. O controle, esse controle manual de estoque, de compra e tudo mais. O impacto direto disso aqui a queda na qualidade do atendimento, eles vão estar meio que juntos, né? Tanto a questão do atendimento por ordem de chegada, esse controle manual e o controle de estoque. O risco, o fator desse daqui, a questão de falta de organização, a possibilidade de parametrização, por exemplo, a época de verão, a gente tem a incidência mais dessas e daquelas doenças, esse tipo de atendimento. E não é possível hoje, com um processo manual, fazer essa parametrização. Então eu sei que nessa época é preciso comprar mais esse tipo de medicamento ou aquele. Tudo isso com um sistema mais informatizado que me dê essas respostas, fica mais fácil de fazer. Com relação no estoque, a perda de medicamentos e de insumos nesse quesito, porque às vezes compra de mais de um e falta de outro. E sem ele ter um agendamento em mãos e sem ele ter um controle em mãos, torna impossível a tarefa de obter sempre os insumos de forma correta no quesito de evitar essas perdas, por conta de validade. E isso prejudica o negócio, gera um prejuízo no final. Esse risco aqui ele é até mais alto, né? Esse risco quase certo, e o impacto disso ele é crítico, né? A questão de você estar perdendo dinheiro ali, perdendo estoque. Esse risco também precisa ser minimizado, e aí colocamos algumas sugestões. O controle de estoque automatizado, pelo menos assim, um aplicativo que todos os dois sócios e o funcionário têm acesso ali, que ele seja atualizado, por exemplo, no celular ou no sistema mais rápido ali, para saber o que está acontecendo, o que está aberto, o que está em uso. A questão dos produtos próximos ao vencimento, que é uma questão que ele tem hoje, ele não consegue lidar com isso, né? Muitos medicamentos perdem. Se for feito um sistema ali, uma plataforma que ele consiga alimentar isso de uma forma mais rápida, é possível colocar um alarme, né? Alerta. Um alerta para poder fazer promoções quando sabe que esses medicamentos vão estar próximos do vencimento, por exemplo, promoção de castração ou de vacinação, né? E aí ele reduz pelo menos essa perda. Porque a clínica também realiza a venda desses medicamentos de farmácia. E desse modo ele pode manter o estoque para realizar atendimentos e também para liquidar produtos próximos do vencimento. Sim, e aí também você consegue fazer esse controle, não precisa ser feito todos os dias de forma manual, não precisa ter alguém ali olhando as validades. Se ele está tudo cadastrado no sistema, com esses alertas, diminui tempo de trabalho do funcionário, né? Isso também é muito importante. Sim, e a princípio também consta na análise em anexo dessa apresentação, a clínica possui somente um computador e não realiza nenhum tipo de integração com a internet. Se ele colocasse no banco de dados e utilizasse um software de administração desses insumos em paralelo, ele poderia ter isso tudo em tempo real, acessado remotamente pelo celular, como a Laudicea disse. Isso iria ajudar muito e auxiliar nesse aspecto do controle. Escalonar um crescimento, por exemplo, se ele conseguir abrir mais uma clínica, ele ainda consegue compartilhar essas informações, levar o medicamento de um para o outro que está precisando, de uma forma mais rápida, né, sem esse controle manual. O controle também de estoque de compra, eu separei aqui para poder ficar um pouquinho mais fácil na análise, que são riscos diferentes que a gente colocou aqui, a questão da falta de material próximo ao vencimento, e o outro é a questão do gasto de tempo. Acabamos explicando junto, mas são essas duas linhas aqui que estão dando esse impacto. A questão do desperdício de tempo do profissional, ele é um risco que tem um impacto um pouco menor, né? Ele não chega a ter esse impacto diretamente para o cliente, mas também é um impacto que precisa ser evitado, possivelmente com esse sistema de gestão.
O próximo aqui é a inadimplência. Hoje em dia, ele não tem também nenhum sistema de máquina de atendimento, maquininha de cartão. É feito realmente só dinheiro e Pix. Então, esse número de inadimplência acaba existindo. E a solução é o impacto que ele é bem considerável. Colocamos aqui um risco 33, ele precisa ser transferido. Com a implementação de máquina de cartão, esse recebimento, você consegue extinguir esse inadimplemento. O próximo processo. A questão do único computador ali. Todos os arquivos, todos os controles são salvos em arquivos simples, Excel e Word, e fica tudo no computador da clínica. Um backup, ele é feito eventualmente quando se lembra de fazer por HD externo, então não há segurança em relação a esses dados. Tanto não há segurança quanto a questão da qualidade das anotações, como a gente falou, por serem feitas de forma manual ali nos atendimentos e depois passados para esse arquivo. Esporádico. De forma esporádica, quanto não há qualidade na questão da guarda desses dados. Eles podem sofrer diversos tipos de risco, né? Tanto a questão do computador ter algum problema, quanto os arquivos serem corrompidos. Também a questão da dificuldade de um acesso remoto, se precisar de um atendimento de urgência, ele não consegue pegar esse histórico de dados. A consequência desse problema, ela é muito grave, você vai ter que começar esse arquivo novamente do zero, né? Esse retrabalho de contagem de novo de estoque, não ter o histórico de atendimento, o histórico de que foi usado em cada paciente, esse tipo de coisa vai ser perdido. Apesar de ser um risco que consideramos que ele não é tão claro de acontecer, né? Ele é mais remoto, a questão de você perder esse arquivo, porque ele ainda tem um certo backup ali em HD externo, mas ele tem um impacto muito alto. Então, esse risco ele precisa ser evitado mesmo. A princípio, como está hoje, precisa pelo menos ter algum sistema de nuvem para poder fazer esse backup automático e também ser possível acessar remotamente. É o primeiro plano de ação aqui. E o segundo plano de ação, que é o que já mostramos, é a implementação de um sistema mesmo de gestão de arquivo, uma plataforma, para poder ser alimentado de forma automática, ele poder fazer essa sincronização rápida e ser acessado por todos. E esse só não é um tão grave porque a implementação dessa solução agrega junto com o que foi falado anteriormente, que é apenas a digitalização do negócio. E é uma solução simples para um problema que, caso se concretize de fato, causaria um dano muito grande, né, na operação. E a questão do marketing, foi a outra área que analisamos. A divulgação do marketing, a divulgação da clínica, ela é feita muito sem controle, muito de forma esporádica, conforme os sócios estão com tempo e tudo mais. Não tem um controle ali, não tem um processo mesmo de gestão do marketing da empresa. Não tem um controle desse crescimento. Então, o investimento de tempo, muitas vezes, ali, de fazer as postagens, de fazer as divulgações, ou até mesmo das promoções, não tem o retorno esperado, porque não tem esses procedimentos de controle. Atrapalha o crescimento, pode gerar tanto a questão de você não ver o retorno mesmo das promoções, comprar material e tudo mais, esperando que vai ter público e não tenha, quanto pelo lado contrário, fazer uma promoção e não ter o controle de quantas pessoas vão, aí o atendimento por agendamento fica superlotado e cai muito a qualidade no atendimento. Isso é um impacto direto para a empresa. Não tem nenhum controle atual. Como eu falei, é feito de uma forma muito amadora, esse tipo de marketing aqui da empresa. Então, vai ter um impacto aqui que ele é considerável e que ele pode ser minimizado esse risco. A questão aqui, os planos de ação, que são simples, mas que vão gerar um impacto interessante, tem um plano de contingenciamento aqui,
um agendamento para fazer essas publicações de promoções, aliado com aquele controle de estoque, para saber o que está próximo ao vencimento ou não, conseguir fazer essa divulgação e conseguir realmente minimizar as perdas, né, dos medicamentos próximos ao vencimento, por exemplo. Aqui aí uma outra solução, fazer um curso básico de marketing digital para conseguir fazer essa cotação, se vale a pena o serviço ser terceirizado, se vale a pena investir para que os veterinários façam esse curso, né, esse atendimento ficar ali dentro dos funcionários, mas como que eu posso falar isso aqui? Investir um pouco que seja no marketing da empresa pode dar um retorno muito considerável aqui. Então, vai ser um investimento bem pequeno para um retorno bem interessante, ter esse controle do marketing das promoções. Vale dizer também que isso é um efeito colateral do restante da operação não estar bem integrada, né? Porque o aporte atual da empresa simplesmente não dá conta de uma expansão, não comporta aumentar muito a demanda e não comporta também adquirir novos recursos de modo a aumentar o volume, né, de serviço. O processo hoje, do jeito que está, eles não conseguem ter controle, né, do básico, do que está acontecendo ali, imagina conseguir escalonar, né, a empresa. Aí, com a parametrização da operação, com o uso de um software e com mais insumos nessa área, a empresa passaria, primeiramente, né, no quesito contábil, automatizar o controle das finanças, como foi dito na planilha anterior, e desse modo a empresa ia passar a perder menos com inadimplências também. Porque com o controle disso tudo no papel, a empresa não está conseguindo saber o que ela tem de fato e o que ela precisa ter também. E como tem apenas 2 sócios nessa empresa e um funcionário, eles poderiam também alocar melhor a mão de obra deles. Porque com a mão de obra pequena, com a empresa de porte pequeno, de fato, eles perderem tempo anotando tudo no papel e perdendo tempo, cuidando mais contingendo as perdas do que, de fato, escalando o negócio, haveria a otimização das rotinas de trabalho. Com o sistema de agendamento, isso tudo também casaria, uma coisa com a outra. Porque como é um veterinário principal que cuida da gestão do negócio, ele está mal otimizado ali nessa área, porque ele perde tempo que ele poderia estar atendendo, ele perde tempo que ele poderia estar, de fato, atuando na área dele, para ficar conferindo anotações de funcionário, ficar cuidando de atendimento que chega do nada, que ele não sabia, porque não tinha um sistema de agendamento. Aí as rotinas dele seriam muito mais bem utilizadas dessa forma. Foi constatado também, né, também está na análise em anexo, que os mecanismos manuais de controle, eles também não cuidam do estoque, de fato, porque existe perdas com essa área da aquisição de insumos e que acabam não sendo utilizados, com o software de gestão, tendo isso em mãos, a maior confiabilidade dos dados também ajudaria a contingir essas perdas, sem que precisasse, de fato, alocar muito mão de obra naquilo. Só de ter dados melhores no final ajuda bastante o negócio. E, por final, de fato, a gestão em papel, passando para a gestão digital. É a constatação geral que se faz com a maneira que o negócio passaria a ficar com a adoção dos novos métodos. É o primeiro passo para profissionalizar mesmo esse negócio, né? Porque a administração da empresa, de uma empresa que trabalha com insumos delicados, que perdem com validade facilmente, e que também realiza atendimentos de urgência, e precisa ter um controle melhor daquilo, seria do papel para o digital, de fato, transformaria o negócio como um todo. E diante
das inovações que seriam trazidas, economizaria muito recurso, otimizaria o trabalho dos veterinários e assim também como o do funcionário assistente. Primeiramente, a maior satisfação dos clientes, por ter um sistema de agendamento já ajudaria muito a atender melhor os clientes. Redução total das perdas de estoque, porque sabendo que tem insumos que vão perder, facilmente poderia liquidar aquilo antes de gerar maiores perdas. Grande de produtividade, se espera por, de fato, estar utilizando melhor os funcionários, que perdem muito tempo ali, o assistente perde muito tempo anotando, o veterinário proprietário, sócio proprietário, perde muito tempo conferindo com redundância aquelas informações, e também se entende que vai ter uma maior escalabilidade do negócio. Por quê? Porque no momento atual, o negócio não está crescendo, não é por falta de recursos, e sim por má utilização dos recursos. Então, se projeta maiores ganhos só pela otimização do que já tem, né? A clientela da empresa é boa, né? Eles têm o desejo de crescer, mas realmente do jeito que está, fica impossível. Sim, a clínica ela é bem vista na região e possui um serviço reconhecido. Então, só de atender melhor o que já tem já ajudaria muito a empresa, de fato. E também se entende no quesito da administração dos dados que a empresa poderia ganhar muito terceirizando esse serviço de fato, caso ela não queira adquirir novos funcionários para essa área. Como foi falado, né, também no marketing, a opção de terceirização se mostra interessante no quesito de evitar que a empresa adquira mais recursos, pois já há um problema atual de gestão. Então, passando para outro serviço, cuidar daquilo, se mostra mais interessante, porque o cuidar disso de forma doméstica não é tão interessante por eles terem no momento apenas um computador, apenas um funcionário assistente. Então, possui a vantagem, né, de implementação imediata naquilo, economizando com recursos humanos, que leva mais tempo para ser treinado, leva mais tempo para ensinar aquilo, fazer um curso, às vezes, ali não é interessante para aquele funcionário que tem, ou até mesmo para o sócio proprietário. Então, ela poderia se beneficiar com essa relação. A questão, a grande demanda aqui, o problema mesmo do negócio é a falta de tempo que eles têm para poder fazer essa gestão com qualidade. Então, o mais recomendado é a terceirização dessas pequenas administrações aqui, né, que vai gerar tanto qualidade de tempo para eles, mais qualidade no trabalho, nas atividades principais que eles precisam desenvolver. Sim, e também como considerações finais, eu constato, pelo que eu analisei, pelo que foi visto, que a empresa se encontra em condições ideais mesmo para a implementação de tudo isso, pois hoje em dia a implementação da digitalização do negócio não é tão complicada. A curva de aprendizado para isso hoje em dia não é tão grande, porque existem inúmeras possibilidades de inúmeros concorrentes no mercado nessa área, e facilmente poderia implementar um backup dos dados, um software de gestão, nem que fosse um mais básico mesmo. E caso a medida se tomar agora, que o negócio é pequeno, é mais interessante, pois no momento, com apenas um assistente e 2 sócios, é o momento perfeito para implementar isso. Porque o mercado hoje em dia, ele valoriza muito a área tecnológica do negócio, que beneficia fortemente empresas assim, com insumos delicados e com essa área em geral, né? A visão de negócio, né, como a empresa ainda é pequena, vai expandir a forma de enxergar o negócio mesmo, de fazer isso crescer de forma mais profissional. Sim, com certeza. E a clínica, como ela tem uma operação menor, se mostra no momento ideal de implementar isso. Porque depois que o negócio tivesse, de fato, mais alavancado, tivesse mais volume para se cuidar, às vezes era até mais difícil, né? Então,
nesse caso, tem vários benefícios de implementar nesse momento do negócio. Até porque o profissional que já está alocado na empresa, ele é capaz de realizar esse controle básico inicial. Às vezes nem precisaria terceirizar no momento, contratar um serviço externo, porque com o pouco volume é mais fácil de implementar mesmo. E é um negócio que beneficia muito de técnicas modernas, porque pelo quesito do insumo já informado, e como consideração final do marketing, após a empresa adquirir essas ferramentas, se mostra muito interessante de divulgar mais o negócio, de expandir as operações, e porque estaria no momento oportuno de adquirir uma nova clientela, de fortalecer a imagem da empresa, que já tem uma boa reputação, apesar de se encontrar com esse desafio de gerenciamento, e a marca só se fortaleceria com isso, só se consolidaria naquilo e adquirir uma nova clientela com essa imagem boa, mantendo a imagem boa que ela já tem. Sim. É isso. Agradecemos a atenção.